Olá pessoal, tudo bem? Olha, recentemente eu estive refletindo a respeito do comportamento humano, especialmente do comportamento daquelas pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, são cristãs, mas eu acredito que serve para todas aquelas pessoas que têm fé. E a pergunta que não quer calar, e a pergunta que me chamou a atenção por que as pessoas estão com medo, por que as pessoas permanecem com esse medo. Ao longo da história da humanidade, nós temos visto barbáries e mortes das mais variadas. E vários fatores contribuem para a morte do ser humano. E o medo da morte sempre esteve presente no decurso da história da humanidade. Pois bem, a questão embora o medo esteja presente, será que nós podemos vencê-lo? Será que nós conseguimos vencer o medo da morte? Eu acredito que sim, e eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, essa reflexão, e tire suas próprias conclusões. Primeiramente, eu quero falar sobre uma figura muito conhecida, nasceu em 1844, viveu até o ano de 1900, e você já deve ter ouvido falar dessa pessoa, é um filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche teve uma frase que ficou bastante conhecida, talvez até existem discussões se a notoriedade dele se deu também em função desse trecho. Esse trecho encontra-se presente em uma de suas obras intitulada Gaia Ciência. E ele diz que Deus está morto. Eu vou ler um pedacinho dele aqui para vocês. Acompanhem comigo aí. Diz assim: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu até agora de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu exangue aos golpes de nossas lâminas. Mais à frente ele ainda vai dizer o seguinte: nunca existiu ato mais grandioso, e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê deste ato, de uma história superior a toda a história até hoje. Por mais absurdo que possa parecer, eu quero dizer que, sob certo aspecto, Nietzsche tem razão. Nós temos visto cristãos, pessoas que têm fé, sendo entorpecidas pelo medo e pelo pânico. Muitas pessoas que dizem crer em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, mas que se deixaram levar pelo curso deste mundo e mataram Deus dentro de si mesmas. Eu não quero aqui trazer uma palavra de acusação, não é esse o propósito. Eu quero trazer uma palavra de ânimo, de esperança, de renovo. A fé e a ciência não são opostos entre si. Einstein certa vez disse: a religião sem a ciência é manca. A ciência sem religião é cega. É certo que existiram e ainda existem dogmas e paradoxos religiosos que contribuíram e contribuem para apagar a fé de muitas pessoas. A ciência é válida e importante. A ciência nunca conseguiu negar a existência de Deus. E a fé bíblica e verdadeira nunca afastará a realidade científica. Todavia, assim como nós vemos a religião sendo usada para profanar a verdade bíblica, nós também estamos vendo a ciência sendo utilizada de forma tendenciosa e intencionalmente desvirtuada para defender posicionamentos absurdos, questões bastante duvidosas. Mas quando eu falo em fé e a ciência, eu quero me referir aqui à fé verdadeira e à ciência verdadeira. Ambas são importantes e sempre caminharão juntas. Assim, a gente precisa tomar algumas precauções que a ciência, ao longo de toda a história, demonstrou claramente a sua eficácia. Mas nós também precisamos manter a fé genuína e verdadeira. Jesus certa vez disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, em integralidade, em toda a sua plenitude, em todo o seu potencial máximo.
E a expressão não temas, ela aparece por diversas vezes ao longo de toda a Bíblia. Mas a questão é, será que nós, para os dias de hoje, uma aplicação prática, será que nós temos realmente acreditado naquilo que nós às vezes até proferimos com as nossas palavras, professamos a fé em Deus e em Jesus? Acompanhe comigo alguns desses trechos. Em Isaías 41 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No Salmo 23, um salmo bastante conhecido, está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em Êxodo capítulo 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E na primeira carta de João, no capítulo 4, está escrito: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabemos que não somos perfeitos, somos pecadores, e se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E tem mais: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu compreendo que a vontade de Deus é realizada especialmente através do contato com o próximo. Veja que Jesus enfatizou bastante o relacionamento com o próximo. Portanto, qualquer tentativa desproporcional que nos impeça de mantermos esse relacionamento, eu compreendo como uma procedência maligna, opressão. Veja, se até a minha própria atitude, se eu me deixo vencer pelo medo e isso me impede de me relacionar com o próximo, de ajudar o próximo, de alguma forma eu estou deixando também de cumprir a vontade de Deus. Quantas pessoas nós temos visto, ouvido falar por meio do noticiário ou entre amigos e conhecidos, que têm agravado o seu estado de depressão, que têm agravado as situações de doenças psicossomáticas, pessoas que têm perdido a alegria de viver, que não têm vontade de se alimentar, não têm vontade de sair do quarto, de ver a luz do dia, sentir o calor do sol. Então isso é algo muito sério que tem acontecido na nossa sociedade. Infelizmente temos visto pessoas desviando o seu amor para as coisas materiais, para esta vida, para o mundo. Quando nós amamos as coisas materiais, o glamour, o trabalho, a nossa casa, o nosso carro, os bens de um modo em geral, nós deixamos inevitavelmente de direcionar o amor àquelas pessoas que importam para nós, os nossos filhos, nosso cônjuge, o nosso próximo. E em 1 João, no capítulo 2, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu tenho ensinado a meus filhos e às pessoas próximas a nós, pessoas que já fizeram cursos conosco, que nós devemos gostar das coisas, amar as pessoas e adorar somente a Deus. E sabemos, conforme Jesus disse, que toda a lei e os profetas se resumem a 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu, movido por algum sentimento egoísta, me preocupo tão somente comigo mesmo
independente de como vai o meu próximo, independente se a minha atitude afetará o meu próximo, a nação, a cidade, de alguma forma, eu estou me distanciando da vontade bíblica. Será que nós cremos em Deus, cremos em Sua palavra, ou simplesmente proferimos isso da boca para fora? Estamos matando Deus e a Sua palavra dentro de nós? Muitos têm depositado nos dias de hoje a sua esperança, a sua confiança, ou esperam uma salvação da ciência. Veja, embora eu também espere boas notícias da ciência, eu mantenho a minha convicção e tenho a marca da vacina daquele que é soberano sobre todas as coisas, daquele que nos livra do mal. Ou será que muitos que professam a fé em Deus só terão paz dentro de si depois que tiverem a marca de uma vacina e a marca da fé em Deus? Essa marca precisa estar presente nas nossas vidas, e não só nos nossos lábios, mas nas nossas atitudes. Nós precisamos demonstrar essa fé, essa convicção, essa certeza, essa confiança em atitudes. Lembremos, por exemplo, dos apóstolos e muitos outros cristãos que, ao longo de sua trajetória de vida, enfrentaram a morte quase certa, mas não se acovardaram, não deixaram-se dominar pelo medo. Jesus certa vez disse: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Cremos nisso? Cremos verdadeiramente nisso? Por essa e outras passagens bíblicas, nós podemos compreender que não devemos ter medo da morte. E para fechar com chave de ouro, eu quero enfatizar um versículo que encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 5, onde diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Embora muitos professem a fé em Deus, por que essa fé vem sendo apagada das suas convicções e atitudes? A Bíblia, entre outras passagens, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente acaba ouvindo tanta porcaria, ouvindo tanta besteira na televisão, tantas notícias ruins, muitas notícias dessas tendenciosas e falsas, que isso acaba afetando a nossa vida e enfraquecendo a nossa fé. A gente acaba deixando de reacender essa chama dentro do nosso coração, a chama da fé, a chama da convicção no Todo-Poderoso que nos criou, que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E aí eu pergunto a você: a sua fé está de pé? Você crê em Deus, em Jesus, nosso Salvador? Se você crê, eu quero orar por você para fortalecer a sua fé. Se talvez você estivesse amedrontado também com toda essa situação, com toda essa questão que vem sendo veiculada, mas se você crê, eu quero orar por você. Se você, embora professe a fé em Deus, em Jesus, mas não está vivendo de maneira coerente com essa fé, não está mostrando nas suas atitudes essa fé e essa confiança e convicção, eu quero orar por você. Vamos orar? Então oremos. Pai amado, bondoso e misericordioso, eu venho a Ti interceder por estas pessoas, Pai, que embora professem a fé em Ti, estavam afastadas e com medo. Pai, que o Senhor olhe para cada uma delas agora. Pai, que o Senhor afaste o medo. Pai, que se elas estão arrependidas, que o Senhor lhes perdoe e que o Senhor traga a fé verdadeira, que o Senhor reacenda esta chama no coração
e na mente de cada um deles a convicção e a confiança em Ti, Senhor Deus. Que o Senhor afugente o medo, que o Senhor traga, Senhor Deus, saúde, que o Senhor traga confiança, meu Pai, para a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus é o que eu peço a Ti, Pai. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês renovem as suas forças. Eu convido a vocês, inclusive, para vocês lerem a primeira carta do apóstolo João. É uma carta que tem 5 capítulos, então é relativamente pequena. Então leia, reflita e lembre-se, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir coisas boas, precisamos estar atentos às realidades, à ciência, ao que de fato é notícia verdadeira. Precisamos tomar as precauções devidas, mas precisamos manter a nossa fé genuína e verdadeira e afugentar o medo e viver a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Grande abraço.